Ryu era um adolescente comum que foi atingido por um caminhão e reencarnado em um mundo cheio de magia. Ele obteve a habilidade de usar magia d'água e apenas queria viver uma vida pacífica sozinho, mas logo se tornou o mais poderoso feiticeiro do mundo todo sem nem mesmo perceber. Ryu, um menino de 15 anos, encontra-se repentinamente em um lugar branco estranho. E como ele se pergunta o que está acontecendo, um cara loiro alto chega lá e conta para ele que está morto. Ryu de repente se lembra de ter sido surpreendido por uma caminhonete e pergunta ao cara loiro se é Deus. Ele responde que é mais como um anjo que veio para enviá-lo para outro mundo. E o anjo lhe conta que pode viver como quiser na sua próxima vida. Bem, o Ryu é um cara tranquilo e ele apenas quer viver uma vida lenta e pacífica. O anjo não tem problema com sua escolha e conta para o Ryu que o mundo para onde ele será enviado tem magia e cerca de 20% dos humanos podem lançar feitiçaria. O Ryu tem talento para magia d'água e o anjo conta para ele que será jogado em uma casa segura no meio de uma floresta porque ele optou por viver uma vida lenta. Haverá comida o suficiente para durar 2 meses e haverá uma barreira invisível que impedirá os monstros de se aproximarem dele. Em breve, Ryu acorda na casa no meio da floresta e logo sai para fora para testar suas novas habilidades mágicas. Em seguida, verifica sua casa, que tem carne congelada em uma sala fria e também um banho vazio. Há uma faca e 2 livros de nível básico sobre a mesa que lhe contam sobre os monstros e as plantas da área. Depois disso, ele sai novamente lá fora e experimenta com magia, descobrindo que pode criar água apenas imaginando-a e não precisa cantar feitiçaria alguma. Ele quer tomar um banho quente, mas só consegue criar água a temperatura ambiente. Então decide começar uma fogueira em vez disso. Ele entra em modo de caçador primitivo e tenta criar fogo riscando paus um contra o outro, mas não tem a habilidade ou força necessárias para isso. Ele desiste, mas então surge uma ideia para usar a luz do sol para criar fogo ao invés. Para isso, decide criar um lente usando gelo, imaginando moléculas de água se ligarem individualmente enquanto o calor é roubado delas. Finalmente, consegue congelar a água. Ele então cava o gelo em uma esfera e a utiliza como lente para acender um fogo. Graças a isso, ele pode desfrutar de um banho quente à noite e se dá conta de que pode criar água quente diretamente se apenas aplicar os princípios da ciência moderna à magia. O próximo dia, enquanto come carne seca para o café da manhã, Ryu pensa que precisa aumentar sua potência ofensiva porque precisará caçar monstros uma vez que esgote as reservas de comida. Ele começa praticando para tirar uma bola de água em uma árvore. Apesar de poder acertar o alvo na primeira tentativa, não causa danos, ele não se desanima com isso e decide atirar um jato d'água a alta pressão porque isso terá força suficiente. No entanto, ele não consegue aplicar suficiente força no jato d'água para alcançar a árvore e parece que está urinando da mão. Ryu sente que está prestes a desistir, mas então lembra-se do que o anjo lhe disse que a chave para usar magia é sua imaginação e que só pode melhorar com ela se praticar regularmente. Então Ryu continua praticando atirar um jato d'água até poder acertar consistentemente a árvore, e à noite consegue gerar água quente diretamente. O dia seguinte, ele tenta criar cristais de gelo a partir do ar porque sempre sonhou em usar o feitiço de lança de agulha de gelo. No entanto, atirar um aguilhão é até mais difícil do que atirar água. Mas Ryu continua praticando isso ao lado de suas outras variações de magia d'água. Os dias passam e ele se torna cada vez mais habilidoso em usar água e gelo. Até que decide um dia ir à floresta caçar alguma comida. Ele explora o belo bosque e decide coletar algumas ervas e chamar isso de dia. Mas justo quando está fazendo isso, nota um javali irritado olhando para ele. Ryu congela de terror enquanto o javali se aproxima dele e ele quase não consegue sair do caminho à última hora. O javali simplesmente derruba uma árvore e Ryu ganha coragem para lutar de volta. Ele cobre o chão diante do javali com uma folha de gelo, fazendo-o escorregar. Quando o javali se aproxima dele a uma velocidade muito alta, Ryu cria vários ciclos afiados apontando para ele no final da pista. O javali atinge os ciclos a plena velocidade e morre imediatamente após ser transformado em queijo suíço. Ryu não pode acreditar que ganhou e à noite verifica seu livro sobre monstros para descobrir que os javalis são o tipo mais fraco de monstro. Ele nota então que apesar do livro falar sobre monstros de nível iniciante, há 2 entradas especiais no final. A primeira sobre dragões capazes de queimar completamente cidades facilmente e se alguém os vê, ele deve fugir imediatamente. A segunda página sobre demônios, seres de origem desconhecida, e o livro apenas aconselha todos a rezar para nunca enfrentarem um demônio, pois isso significa game over instantâneo. Ryu percebe que o mundo é muito grande e precisa se fortalecer rapidamente. Então, no dia seguinte, larga suas roupas para ir ao modo Tarzan integral e vaza novamente para a floresta. Essa vez, um gavião assassino ataca ele e ele quase evita o primeiro ataque. O grande pássaro então envia golpes de vento invisíveis em sua direção e Ryu percebe que esse monstro está muito acima de seu nível.
Ele corre para trás, criando blocos de gelo atrás da sua cabeça para bloquear os golpes do vento e, em seguida, lança jatos d'água contra o pássaro. O gavião assassino evita tudo e, em seguida, carrega em direção a Ryu a toda velocidade, mas ele cria uma parede de gelo no último momento, bloqueando o ataque do pássaro. O pássaro perde um dos seus olhos devido à colisão e decide se retirar essa vez, ao que Ryu se sente aliviado. No entanto, enquanto estava fugindo do gavião, Ryu perdeu o sentido de direção. Quando tentou chegar em casa, de repente encontrou um lago brilhante com uma noite sem cabeça parada na superfície da água ao lado de um cavalo sem cabeça. Ryu ficou estarrecido ao ver isso e então a noite sem cabeça dirigiu sua atenção para ele. Felizmente, ele volta para casa intacto e continua a explorar o bosque após isso, lutando contra monstros mais fortes e dominando sua magia de ataque. À noite, ele vai novamente ao lago onde a noite sem cabeça está esperando por ele. Ryu não encontrou nada sobre cavaleiros sem cabeça ou mãos mortas no livro e se pergunta se é porque são monstros de nível alto ou se não são considerados monstros em absoluto. No entanto, isso não importa porque ele está aqui para se defender contra isso. Ryu ataca a noite sem cabeça com uma espada feita de gelo, mas não consegue aterrar um único golpe. Ele continua levando pancadas em vez disso, mas bloqueia todas com um escudo de gelo. Ele acaba esgotado e cai no chão, mas a noite sem cabeça não o ataca porque está treinando ele. Quando ele se levanta, a noite sem cabeça se aproxima dele, segurando uma pequena faca de cristal. A noite cobre a faca com água e então a congela, transformando em uma espada de gelo. Ela entrega a espada para Ryu, que percebe que a noite sem cabeça está o convidando a dominar essa técnica. Logo após isso, Ryu encontra o gavião assassino que havia lutado anteriormente. Mas dessa vez ele se transformou em uma versão mais forte de si mesmo. Mas também perdeu todos os seus direitos. O gavião evoluído lança golpes de vento contra Ryu, que cria paredes de gelo para bloqueá-los instantaneamente. Ele mal consegue evitar ser atingido pelos ataques que rasgam suas defesas porque são muito mais fortes do que a última vez. Ryu é obrigado a fugir e pode apenas bloquear os ataques do gavião. O galo de rapina surpreendentemente se aproxima dele e Ryu, de alguma forma, impede o ataque do galo pondo vários escudos de gelo em frente a ele. Ele tenta acertar o galo com gretas de gelo, mas isso não funciona também e então o galo utiliza um ataque sonoro para cancelar imediatamente seus escudos de gelo. Ryu percebe que está em apuros agora. Mas então o galo surpreende-o tanto literalmente quanto figurativamente ao atacá-lo com um raio de trovão. O monstro aproxima-se para terminar as coisas, mas Ryu consegue retirar sua espada cristalina e repelir o ataque. Ele até consegue cortar os ataques de vento invisíveis enviados pelo pássaro e quando este se aproxima novamente, ele consegue cravá-lo no peito. O gavião cai ao chão e Ryu se aproxima dele, percebendo que apenas conheceu o monstro 2 vezes. Mas eles desenvolveram um laço muito forte. Ele agradece Gavião por motivá-lo a crescer mais forte. Em seguida, retira a espada para deixar que ele morra pacificamente. Em seguida, Ryu começa a caminhar para casa. Mas então, surpreendentemente, um dragão surge ali. Ele pensa que é o seu último dia nesse mundo. Mas surpreendentemente o dragão começa a falar com ele pela telepatia. O dragão pergunta se ele viu um gavião preto e Ryu pânico, pensando que pode ter matado o ministro do dragão. Felizmente, o dragão parece muito tranquilo sobre isso e até elogia Ryu pelo seu feito. Ele então aponta que a arma que está carregando é muito rara porque é a espada do Rei da Fada. Ryu não acredita nisso e decide aprender mais sobre o mundo com o amigável dragão, que se apresenta como Levin. Eles conversam durante todo o dia. Mas à noite o dragão precisa voltar para casa e diz a Ryu que podem se encontrar novamente algum dia. Uma semana ou 2 mais tarde, Ryu começa a sentir falta de comida do mar e decide visitar a praia. Mas é surpreendido ao encontrar o naufrágio lá. Ele rapidamente encontra um homem perto do navio. Ao examiná-lo mais de perto, descobre que ele não está mais vivo. De repente, houve alguém gemendo e seus olhos se iluminaram. Pois este é o primeiro ser humano que encontra desde que chegou a essa realidade. O homem chamado Abel tem flashback de um monstro de polvo gigante atacando seu barco durante uma tempestade, o que o fez cair ao mar, e quando abre os olhos, encontra-se na casa do Ryu. Ele se dá conta de ter saído ileso de alguma forma e começa a procurar por outros imediatamente. Quando sai da casa, fica ainda mais confuso porque não tem ideia onde isso está. E justo então o Ryu se aproxima dele por trás. Abel está chocado porque apesar de ser um guerreiro relativamente habilidoso, não conseguiu sentir a aproximação de Ryu. Ele também está chocado com o estilo de vestir de Ryu, mas decide ser educado e não falar sobre isso inicialmente. Ryu apresenta-se a si mesmo e agradece a Abel por ter salvo sua vida. Ryu responde que apenas conseguiu salvá-lo e todos os outros já estavam mortos quando o encontrou. Abel diz-lhe para não se preocupar com aqueles caras porque eram contrabandistas, mas antes de... Pode explicar. Seu estômago começa a roncar. O Ryu lhe diz que podem conversar enquanto comem e o leva para dentro,
onde Abel, aquele bicho curioso, logo traz à tona o assunto de suas roupas. O Rio lhe conta que não tem outras roupas e nem tecido para criar novas, e Abel lhe diz que ele simplesmente compra algumas. Ele imediatamente para de pensar que o Rio deve ser muito pobre para comprar roupas, mas Rio diminui sua culpa ao dizer que não há pessoas que vivam nessa área além dele. Então, Abel pergunta a Rio se ele caça para comer e ele confirma. Em seguida, perguntou se usa o punhal para isso. Mas Rio exibe sua feitiçaria de água, dizendo que faz a maior parte da sua caça usando magia. Abel está impressionado porque apenas metade das pessoas do mundo podem usar magia, e ele é entre os outros que não podem. É notícia surpreendente para Rio porque o anjo lhe disse que apenas 20% das pessoas podem usar magia. De qualquer forma, Abel pede a ele que o leve até a praia porque precisa confirmar alguma coisa. No caminho, ele lhe diz que se eles encontrarem algum tipo de perigo, ele gostaria de tomar as frenteiras. Rio responde que não é necessário. Mas Abel insiste porque não quer ser sempre o que precisa ser salvo. Rio deixa ele fazer o que bem entender e logo chegam ao navio partido onde todos os corpos desapareceram. Abel acha que seja os monstros ou o mar que levaram, e agradece a Rio por ter o resgatado porque senão teria enfrentado a mesma situação. Abel então diz que não encontrou o que estava procurando e, por enquanto, quer se encontrar com seus amigos. Mas a tempestade mandou o navio muito ao sul e ele não sabe qual é a direção que deve seguir agora. Ele de repente surge com uma ideia e pergunta para Rio se ele gostaria de ir com ele. Rio está surpreso ao ouvir isso, e Abel diz que poderia usar sua ajuda para encontrar o caminho de volta, e então poderia achar um emprego que permitiria que ele vivesse em condições melhores. Rio pensa sobre sua oferta por um tempo e, no final, decide se tornar o guia de Abel de volta à cidade. Naquela noite, ele olha para seu jardim que cultivou com muito esforço, e ele fica um pouco triste pensando em deixar tudo para trás. À noite, ele conta ao Abel que está saindo para despedir-se de alguém, e embora a noite seja curiosa sobre a pessoa, decide não meter o nariz naquilo. Enquanto isso, Rio vai até o lago ver o Noite sem cabeça e informá-lo de que estará saindo da floresta por um tempo longo. Ele agradece ao Noite por ter ensinado ele como lutar, e então tira seu facão, dizendo que ele vai lutar muito mais duro hoje à noite. A Noite sem cabeça também puxa sua espada e então Rio se lança em direção a ele, empurrando para trás com seus golpes incessantes. Depois de uma longa e dura luta, Rio se esgota e a Noite volta ao lago. Rio agradece mais uma vez e a Noite permanece em silêncio. No entanto, assim que chega à sua posição, ele vira para trás e convoca um uniforme mágico do interior da água como um presente de despedida. Rio se torna sentimental ao receber o terno e novamente agradece a Noite sem cabeça antes de voltar para casa. No dia seguinte, Rio e Abel se preparam para partir em sua jornada e Rio começa a sentir saudade de deixar o lugar onde passou tanto tempo. Logo, eles encontram um javali selvagem na floresta e Abel pede que ele o deixe lidar com isso. Ele corre em direção ao javali com a espada desembainhada e então usa uma habilidade de combate para transformou o pobre animal em um donut. Rio está impressionado e pergunta qual é a habilidade de combate. E Abel explica que as pessoas que lutam com armas usam habilidades de combate. Eles acampam em uma árvore vazia à noite e retomam sua jornada pela floresta no dia seguinte. Encontram alguns homens lagarto em um brejo, e Abel decide mudar a rota em vez de cruzar seu caminho porque são muito fortes. No entanto, Rio pode sentir que os homens lagarto estão seguindo-os mesmo após mudarem de caminho e Abel se prepara para lutar contra eles. Rio avisa que há muitos deles e vai usar sua magia também para lutar. Abel pensa que Rio não poderá lutar sem seu bastão, mas é surpreendido quando Rio elimina 4 homens lagarto com suas lentes de gelo, depois da luta terminar. Abel pergunta a Rio sobre o feitiço que acabou de usar. Ele responde que é apenas o lance de agulha regular, mas Abel lhe diz que os amigos seus, magos do vento, só podem lançar um ataque por vez quando usam magia. Mas ele chamou 4 lâminas de gelo ao mesmo tempo. Rio lhe diz que deve ser um problema da magia do vento, porque isso é bem normal para a magia d'água. Abel decide não pensar muito nisso e diz que devem continuar sua jornada. Mas antes disso, Rio cria 2 copos usando gelo e conjura água neles. Abel nota que ele usou uma encantação diferente essa vez, e Rio tapa a verdade dizendo que provavelmente ouviu errado a última vez. Depois disso, Abel entrega um coinho a Rio e ele se entusiasma ao dizer que é a primeira vez que está vendo dinheiro. Abel fica sem palavras porque sempre pensou que Rio era pobre, mas nunca imaginou que fosse tão pobre assim. Ele então começa a contar para Rio que há 3 principais países nos Planaltos Centrais, incluindo o Reino da Noite, o Império de Estreia e a Federação do Manuzei. Rio começa a jogar xícara sobre o Império de Estreia porque não gosta do nome. O nome idiota. Eles alcançam uma ampla clareira. De repente, notam um rochedo próximo se mover sozinho, e Abel rapidamente corta em 2. Rio também monta uma barreira d'água para bloquear as pedras que estão se aproximando deles, e Abel percebe que eles acabaram de entrar em um ninho de golems de rocha. Rio pergunta se os golems não têm forma mais antropomórfica, mas Abel decide lidar com eles antes de responder a pergunta. Ele corre em direção ao golem mais próximo e faz um buraco nele.
Mas o golem rapidamente conserta a ferida e começa a atacá-lo. Abel se retira, afirmando que os ataques não serão eficazes contra os golems. Mas então Ryu tem uma ideia, ele cria um cubo de gelo gigante no ar e o solta em cima dos golems, esmagando-os. Abel é um espectro porque nunca viu um feitiço como aquele antes. Mas Ryu usa mais algumas vezes para derrotar o resto dos golems. Depois disso, eles encontram um golem de rocha especial com uma pedra mágica grande, e Abel diz que isso venderá muito bem. Ryu afirma que gostaria de retirar a pedra mágica dos outros goleiros também, mas eles estão enterrados sob gelo e ele é o preguiçoso ou estúpido para apenas derreter tudo. Eles continuam sua jornada com isso e logo encontram um híbrido de popótipo gigante. Abel afirma que é um Behemoth, um monstro muito raro e poderoso que nunca viu antes. Ryu pergunta se devem caçá-lo, mas Abel lhe diz que não é nem possível. Nesse momento, alguns dragões também aparecem ali e Ryu se emociona porque agora eles vão ver uma batalha entre monstros. Logo, os dragões começam a tirar rochas contra o gigante com magia, mas ele apenas rugiu, anulando sua magia e fazendo-os cair no chão. Ryu conta para Abel que provavelmente o monstro gigante usou a habilidade de cancelamento de magia. Mais tarde, enquanto estão jantando, Abel pergunta mais sobre a habilidade de cancelamento de magia para Ryu. Porque ele apenas ouviu falar sobre certas armadilhas e subterrâneos que podem fazer isso, Ryu se empolga ao ouvir falar sobre subterrâneos e Abel lhe conta que é um subterrâneo na cidade de Lune, onde eles estão a caminho. Ryu fica bravo por não ter sido informado sobre essa coisa importante mais cedo e pergunta a ele se está escondendo algo mais também. Abel pergunta a ele se pelo menos sabe sobre anões e elfos, mas Ryu pede que lhe dê os detalhes. Alguns dias mais tarde, eles alcançam uma cordilheira de montanhas e Ryu afirma que encontrarão alguma assentação humana após cruzar as montanhas. Abel pergunta como pode estar tão certo e Ryu se questiona se deve contar a ele que conheceu um dragão que lhe contou muito sobre esse mundo. Decide manter o segredo no final, dizendo que é conhecimento além da compreensão humana. Logo após isso, eles ouvem um som estranho e ambos se preparam para lutar. No entanto, quando um monstro poderoso chamado Griffin se aproxima deles do céu, ambos Ryu e Abel começa a ter um ataque de pânico, mas Ryu resolve rapidamente a situação jogando uma porção de carne para cima no ar. Abel imita seu ato e o Griffin recolhe ambas as peças na boca antes de voar embora. Os meninos suspiram aliviados após isso ter passado. E eles concordam que não gostariam. Teriam durado muito tempo se eles tivessem escolhido uma briga com algo tão forte. À medida que continuam sua jornada, Abel afirma que nenhum humano encontrou bemotes ou grifos nos últimos 100 anos e as montanhas altas devem estar impedindo-os de alcançar assentamentos humanos. Isso lembra Ryu que os Wyvern que lutaram contra o Behemoth vieram do norte, o que significa que seu ninho está próximo. Ele se revela certo quando logo encontram alguns Wyvern alimentando o monstro. Ryu queria lutar, mas Abel disse que é necessário pelo menos 20 aventureiros experientes para enfrentar monstros tão fortes quanto o Wyvern. Ryu contou que eles não poderiam evitar lutar no futuro e perguntou se seria melhor se os Wyvern estivessem presos ao chão. Abel confirmou, dizendo que pode derrotá-los em combate corpo a corpo, e Ryu saiu imediatamente, cantando um feitiço longo e poderoso apenas para convocar 4 geados que atinem as asas dos dragões de fogo. Abel aproveita essa oportunidade para liquidá-los com um tiro, mas então 2 mais dragões de fogo chegam ao local. Ryu os imobiliza usando geados, sem precisar cantar um feitiço dessa vez, e Abel começa a suspeitar, de qualquer forma. Eles derrotam os dragões de fogo e recolhem suas pedras mágicas, e então continuam sua jornada para o norte. Em breve, eles cruzam a cordilheira e chegam às Colinas Verdes. Abel se surpreende ao descobrir que não apenas combateram dragões de fogo, mas também conseguiram uma grande quantidade de pedras mágicas que valerão uma fortuna quando chegarem ao Império. De repente se torna curioso sobre qual país estão a caminho, pois ele não tem problema com ninguém exceto o Império W. Abel lhe conta que o Império W está um pouco mais ao norte e Ryu parece aliviado ao ouvir isso. Isso confunde Abel e ele pergunta a Ryu se ele tem algum problema com o Império. Ele responde que não tem problema com o Império ou suas pessoas, mas o nome é tão cringe que ele não quer se associar com isso. E Abel descobre que isso é bem estranho. De repente, Ryu vê uma rodovia à distância e, ao ver que ela segue do leste para o oeste, Abel percebe que a cordilheira de montanhas que acabaram de cruzar não era ordinária. No entanto, quando Ryu pergunta o que ele está pensando, ele responde que é nada e diz que a rodovia os levará até uma cidade. Ryu se emociona apenas ao pensar em dormir em uma cama, e Abel recomenda para experimentar a comida da cidade. Eles chegam à cidade à noite, e enquanto estão comendo jantar num bar, Abel sugere a Ryu que se inscreva na guilda de aventuras, pois uma licença de guilda funcionará como seu cartão de identidade. Além disso, se tiver uma licença de guilda, não precisará pagar imposto quando entrar em uma nova cidade. Ele lembra o Ryu de que pagou uma moeda de prata para cobrir por ele quando entraram na cidade, e Ryu começa a zombar dele, perguntando se vai manter um registro de todo o dinheiro gasto por causa de um amigo. O Abel é forçado a se encolher diante dessa atitude, mas continua sua lição e conta ao Ryu que, se ele se tornar membro da guilda de aventuras,
A guilda comprará pedras mágicas e materiais de monstros dele a um preço razoável. Ele explica que apenas os alquimistas podem usar esses materiais corretamente, e Ryu se torna curioso para aprender mais sobre eles. No entanto, não tem a chance de fazer perguntas porque a garçonete traz seu prato, e ele não pode acreditar nos seus olhos quando vê um prato de arroz com curry. Ryu tenta processar como o arroz com curry pode existir nesse mundo. Pois mesmo no anime do Céu de Gelo, o protagonista precisa trabalhar duro e viajar por todo o mundo para criar o perfeito curry, e ele estava tipo ansioso para isso. O sabor da curry é também tão delicioso e nostálgico quanto o que comia no Japão, e Ryu termina a travessa rapidamente antes de pedir mais. No dia seguinte, Ryu continua falando sobre como foi boa a curry, e diz que acabou sendo outra coisa interessante que o Abel guardava para si. Ele brinca dizendo para revelar todos os segredos que está escondendo e o Abel é surpreendido por isso. Mas Ryu apenas queria que ele lhe contasse sobre as lojas de doces da cidade. Abel caminha nervosamente embora, dizendo que não gosta de doçuras, e Ryu se confunde com seu comportamento suspeito. De qualquer forma, eles retomam sua jornada e logo alcançam a cidade de Lune, rodeada por vastas culturas de trigo. Quando chegam à porta da cidade, o guarda Nimer identifica Abel. E ele está chocado ao vê-lo porque havia sido reportado como desaparecido alguns meses atrás. Abel conta para ele que muitas coisas aconteceram e conseguiu voltar para casa graças a Ryu. Nimer agradece a Ryu por ter salvo o amigo dele. Em seguida, estica a mão com entusiasmo, após o qual começa a pegar conversa com Abel. Uma vez que eles estejam dentro do povoado, Abel conta para Ryu que devem ir direto para a guilda, pois com ele lá, Ryu pode subir de nível imediatamente no momento da inscrição. Ele explica que normalmente, os novatos em aventura são atribuídos o ranking F ao se registrar, mas se um aventureiro classificado como B ou acima pode falar bem neles, eles podem subir para o ranking D imediatamente. Logo, eles chegam à guilda e todos lá estão surpresos de ver novamente Abel. Eles o cercam como se fosse uma celebridade. E Ryu está feliz em ver que Abel tem tantas pessoas que se importam com ele. Ele decide deixar ele desfrutar dessa reunião por um pouco mais e sai para pegar ar fresco. Ele começa a caminhar, quando de repente, encontra uma elfa. Enquanto Ryu está encantado com as suas orelhas pontudas e rosto bonito, a menina elfa não consegue tirar os olhos dele porque do seu uniforme. Ele reconhece que é o casaco do Rei dos Fadas e diz que o rei deve gostar muito de Ryu para lhe dar um presente desses. Ryu não consegue entender o que ela quer dizer, e então a menina elfa lhe conta que está com pressa hoje, mas espera se encontrar novamente algum dia. Ryu simplesmente fica ali pasmo quando Abel sai para encontrá-lo e lhe pede para voltar dentro. Em seguida, apresenta Ryu a todos os seus amigos como o cara que salvou sua vida. Todos agradecem a Ryu por ter salvo Abel. E ele começa a gostar de toda a atenção que está recebendo. Depois disso, Abel leva Ryu à mesa de recepção e pede ao recepcionista que o registre como um aventureiro de rank D com base na sua recomendação. O recepcionista está surpreso ao ouvir isso porque ninguém do grupo de Abel havia recomendado alguém antes, e responde que Ryu é um caso muito especial. O recepcionista diz que Ryu ainda precisará mostrar prova da sua força antes de poder ser registrado. Haja subir de grau e o Abel diz que ele quer falar com o mestre da guilda sobre isso diretamente. A recepcionista lhe conta para esperar um pouco e logo, o dramático mestre Ryu vem correndo ao ouvir que o Abel voltou. O Abel então apresenta-o ao Ryu e diz que ele quer que ele faça o exame de promoção de grau. Ryu responde que precisam testar sua força para isso e o Abel responde que o Ryu ele é mais forte do que ele, o que o mestre da guilda encontra muito difícil de acreditar. Para provar seu ponto, Abel mostra a Ryu todas as pedras mágicas que coletaram dos dragões de fogo, e ele perde a cabeça. Ele diz que a quantidade de pedras mágicas que tem significa que caçaram o suficiente dragões de fogo para destruir um país inteiro. E Abel lhe conta que não precisa se preocupar com o ataque de monstro porque caçaram o dragão de fogo ao sul das Montanhas do Mal. Ryu está curioso se o nome da montanha é significativo de alguma forma, e Ryu diz que não ouviu falar de ninguém que tenha cruzado as montanhas malignas com segurança. Ele afirma que elas são tão perigosas que até os mais altos rankings de aventureiros não vão lá sem uma razão muito convincente. Ele não pode acreditar que Ryu sejam as primeiras pessoas da história a alcançar esse feito. E imediatamente concorda em aumentar o posto de Ryu sem precisar fazer um teste. Exatamente nesse momento, a comitiva do Abel invade o quarto e estão muito emocionados porque pensavam nunca mais o ver novamente. O mestre da guilda decide deixá-lo se reunirem com seu amigo enquanto ele leva o Ryu para fora para registrar. O Ryu segue-o, mas o Abel pede que espere na mesa do recepcionista após terminar porque quer mostrar-lhe um lugar especial. Depois disso, o Ryu leva o Ryu até sua sala enquanto lhe conta que a comitiva do Abel, os Crimson Espada é um dos seus partidos mais fortes e populares. Ryu não está surpreso com isso e é mais curioso se ele realmente merece ser um E-Rank desde o início. Em resposta, Ryu lhe diz que sabe como Abel é talentoso, mas também sabe que não pode derrotar um Viver sozinho. Isso faz com que ele acredite que Ryu desempenhou um papel importante na luta contra os Wyvern, o que o qualifica para ser um E-Rank.
Em seguida, a recepcionista chega ao escritório com o equipamento necessário para registrar formalmente Ryu como um aventureiro e Ryu deixa isso por conta dela porque tem muito trabalho burocrático para lidar. A recepcionista Nina começa apresentando-se e em seguida começa a fazer perguntas de entrevista básicas. Ela então informa Ryu que, durante os 300 dias após sua inscrição na guilda, ele pode permanecer. No alojamento da guilda, ele terá que encontrar outro lugar para morar. Em seguida, ela lhe fala sobre o curso de exploração de torres do subterrâneo oferecido pela guilda para novos aventureiros como ele. E Ryu responde imediatamente que quer se inscrever no curso. Nina lhe diz para ir à sala de encontros 2 dias após as 9 horas da manhã. E Ryu está surpreso ao descobrir que eles têm relógios aqui. Nina então passa a proceder ao processo de registro efetivo e pede a Ryu para colocar sua mão na dispositivo cristalino à sua frente. Quando ele coloca sua mão no cristal, este escaneia suas biométricas e carrega os dados na placa metálica localizada em cima, transformando em seu cartão de guilda. Nina parabena Ryu por ter sido oficialmente registrado na guilda. E com isso eles saem do escritório. Logo após isso, Ryu leva Ryu em uma visita pela cidade, dizendo que quer comprar-lhe algumas roupas e um cajado como pagamento por ter o acompanhado até aqui. Ryu está feliz em receber as roupas, mas está curioso sobre o cajado. Ryu afirma que todos os magos precisam de um cajado, mas Ryu responde que pode usar magia sem problemas alguns sem ferramenta alguma. Ele acrescenta que também usa uma espada quando precisa lutar corpo a corpo, então o cajado não ajudaria muito nele. Abel está surpreso ao ouvir isso e fica ainda mais surpreso quando Ryu lhe conta que a pequena faca que tem é na verdade sua espada. De qualquer forma, Ryu lhe diz que precisa de algo mais urgente do que roupas ou bastão, e isso é informações sobre os fundamentos desse mundo. Logo após, ele descobre que o horário, dia, semana e mês nesse mundo são os mesmos da Terra. E eles até usam um sistema métrico para medir coisas. Agora ele está certo de que alguém da Terra veio para este mundo há muito tempo e mudou como as coisas são feitas. O que é porque há tantas coisas familiares aqui. Justo quando isso acontece, o Abel retorna do armazém após pagar pelas coisas compradas pelo Ryu. E então ele lhe conta que a principal atração do dia ainda não foi realizada. Ele leva o Ryu para uma imensa hospedaria, onde todos os seus amigos da guilda estão presentes para celebrar seu seguro retorno. Eles fazem festa até a noite toda, e na manhã seguinte, Nina precisa pagar o pato de Ryu para mostrar-lhe o lugar onde ele vai ficar. Ela leva-o para um quarto onde 2 novatos estão já hospedados, e o cara com cabelo castanho apresenta-se como Nils, e o tipo louro como Edo. Eles o acolhem no quarto e, assim que Nina sai, Nils começa a falar sobre quanto ele gosta dela. Edo lhe ordena parar de sonhar com mulheres fora do seu alcance e logo ele começa a fazer conversa fiada com Ryu sobre como estão as coisas no alojamento da guilda. De repente, Nina volta para o quarto com outro aventureiro recém-inscrito, que nervosamente se apresenta como Amon, e os 4 meninos logo começam a se ligar entre si. Poucos dias após isso, Ryu e Amon concluem o curso de sobrevivência em cavernas para iniciantes e seu instrutor lhes diz que vão entrar no primeiro nível de uma caverna à tarde. Amon está visivelmente tenso sobre ir a uma caverna, mas Ryu conta com ele para se acalmar porque, se ele se esgotar agora, estará cansado quando chegar à caverna. Em seguida, o instrutor pergunta se alguém tem alguma dúvida, e Ryu pergunta se há um jeito de instantaneamente. Viagem para os andares que eles já haviam limpo antes. O instrutor está impressionado com a pergunta porque apenas os aventureiros experientes sabem sobre isso. Ele diz que há alguns subterrâneos no sul que têm o recurso de viajar instantaneamente entre checkpoints, mas não há nada como isso no subterrâneo do Lon. Depois disso, o instrutor leva todos os alunos ao subterrâneo que está no meio da cidade. Ele explica que a cidade foi construída em torno do subterrâneo e que, a cada poucos anos, a população de monstros na cripta aumenta repentinamente, e às vezes, os monstros alcançam a superfície. Ele explica que as paredes ao redor da cripta protegem os civis dos monstros, mas garante aos novatos que não há chance de uma grande onda de monstros agora. Em breve, eles chegam ao primeiro andar da cripta, que é uma zona segura sem monstros. O instrutor diz a todos que estão livres para explorar o primeiro andar, mas precisam permanecer. Perto da entrada, Ryu e Amon se unem e logo Ryu sente um monstro se aproximando deles. Ele pede a Amon para atacar o monstro enquanto ele o segura no lugar, e o menino nervosamente desembainha sua espada. Poucos momentos mais tarde, uma NT monstro chega lá, e Ryu imediatamente identifica como uma formiga soldado do livro que lê. Ele pede a Amon para atacar a garganta do monstro, enquanto ele o impede usando lentes de gelo. Ryu prende completamente o monstro ao chão e Amon corta facilmente seu pescoço, marcando seu primeiro golpe. Ele está extremamente feliz com isso e Ryu extrai a pedra mágica dos formigas como um troféu para sua primeira caçada bem-sucedida a monstros. Mais tarde, eles jantam com seus colegas de quarto que querem celebrar sua primeira viagem ao porão e estão muito impressionados em ter conseguido abater uma formiga soldado.
Amon afirma que apenas deu o golpe final e que Ryu fez a maior parte do trabalho. Segurando a formiga, ele então diz que quer ir ao porão novamente amanhã, mas está preocupado em ir sozinho. Ryu oferece para acompanhá-lo porque também quer explorar um pouco mais o porão, pois está preocupado em encontrar um monstro no primeiro andar mesmo quando o instrutor disse que não havia monstros lá. Edo acrescenta que também ouviu falar sobre formiga-soldado vindo para o segundo e primeiro andar recentemente, e os meninos estão confusos com a razão, exatamente nesse momento. Abel chega ali e diz que é porque as formigas-soldado podem escavar seu caminho até lá, e os meninos freak out ao ver o mais famoso aventureiro da cidade de perto. Ryu, no entanto, é franco como sempre com seu amigo. E então Abel pede aos meninos que cuidem dele porque ele falta de sentido comum. Mil surge de repente e apresenta-se a Abel, dizendo que é seu ídolo e quer se tornar um famoso aventureiro como ele algum dia. Ele pede para apertar sua mão e Abel concorda, recomendando que trabalhe duro, mas certifique-se de que a sobrevivência seja sua prioridade número 1. Ryu então pergunta para Abel o que ele está fazendo isso aqui tão tarde e responde que acabou de voltar da sua missão recente. Justo então, sua pare chega lá e as meninas estão bravas porque ele veio aqui em vez de relatar ao mestre da guilda. Ele conta que estava apenas guiando alguns iniciantes que precisavam de ajuda, mas o pobre Lin ordena Shax, perdido no sol, para levar ele embora. O grande cara carrega Abel nas costas enquanto ele grita como um bebê. E então Lin começa a fitar Ryu com olhos ciumentos, ele se torna um pouco nervoso e pergunta o que ela quer. Mas em seguida a sacerdotisa Leia pede para ela sair daquilo antes de se desculpar por perturbar Ryu. Enquanto eles vão embora, Edo e Nils começam a fazer uma festa após eles. Mas Ryu não entende o que eles acham impressionante sobre aquele grupo de tolos. Por outro lado, Ryu conta para Lin que não foi gentil da sua parte fixar o olhar em Ryu, mas ela responde que apenas estava curiosa porque Abel continua aperfeiçoando suas habilidades mágicas. Ryu admite que também está curiosa, mas Abel diz que eles logo verão as verdadeiras habilidades de Ryu. O próximo dia, Ryu e Amin voltam ao porão novamente, e dessa vez enfrentam alguns cães monstros, enquanto Ryu segura os cães usando lanças de gelo. Amin demonstra ser um decente espadachim também. E então leva um par deles para baixo. Quando eles param para descansar após isso, Ryu comenta que o estilo de luta de espada de Amin o faz lembrar de Abel, e explica que seu mestre era um cara velho chamado Kiro, que aprendeu a lutar com espada em uma grande escola na capital. Ryu assume que Abel deve ter aprendido na mesma escola e vê potencial em Amin para se tornar muito forte também. Amin é impressionado pela sua compreensão de esgrima, apesar de ele ser apenas um mágico. E Ryu lhe conta que treinou com o mentor, mas desenvolveu seu próprio estilo de espada. Ele então comenta que o estilo de Amin parece muito esgotante, mas também é muito seguro, e ele apenas precisa trabalhar em sua resistência. Ele diz a Amin que Abel costumava praticar sua forma pela manhã durante suas viagens, e isso demonstra que até as pessoas mais talentosas precisam se esforçar. Amin se sente motivado ao ouvir isso e decide se esforçar para se tornar mais forte, e Ryu está satisfeito com sua resposta. O dia seguinte, Ryu visita a biblioteca e é muito maior do que suas expectativas. Isso é o que ela disse. De qualquer forma, ele pergunta à bibliotecária para mostrar-lhe a seção de alquimia e ela mostra onde os livros para principiantes estão guardados. No entanto, há muitas opções que abalam Ryu. Então ele decide tomar um descanso lá fora. De repente, a cidade escurece completamente como um eclipse solar total ocorre, e Ryu olha para isso sem proteção para os olhos. Como meu tio que agora é cego. Apenas um segundo mais tarde, ele percebe que algo está estranho, e todas as pessoas ao redor dele desapareceram. O próprio ar parece diferente, e de repente, ele sente um ataque vindo de trás. Ele é rápido o suficiente para reagir a tempo, bloqueando o poderoso jato de fogo usando uma parede de gelo. Ele se pergunta quem o inferno atacou e, em seguida, vê uma maldita múmia demônio se aproximando, andando como se tivesse saído do GTA 4. Ela está muito divertida ao ver um humano em seu espaço e decide ter diversão derrotando. Ryu percebe que agora enfrenta um demônio e está muito certo de que ela é a entidade mais poderosa que já viu nesse mundo. Ele quer fugir dela, mas se sente incapaz de escapar desse espaço estranho. Não importa o que ele tente, então decide lutar de volta. Ele imediatamente convoca dúzias de escudos de gelo direto antes do ataque do mumificado demoníaco. Bloqueando seu fogo devastador, ela muda abruptamente de ataque, disparando uma bala de vento invisível que perfura os escudos de Ryu, mas é bloqueada por sua armadura. O demônio não consegue processar como a armadura humana pode bloquear seu ataque, mas ao olhar mais de perto, ela descobre que Ryu está usando o hobby do Rei das Fadas. Ela se dá conta de que ele deve ser um feiticeiro impressionante para ter esse equipamento e poder bloquear seus ataques com magia. Então decide abatê-lo com sua espada em vez de usar feitiçaria. Ryu também desenha sua espada de gelo e bloqueia seu ataque. Ele mantém uma posição defensiva enquanto a senhora demoníaca o empurra para trás, mas ela é muito mais rápida do que ele.
E ele quase evita um golpe letal na face. Decide contra-atacar disparando centenas de lanças de gelo sobre ela. Mas a demônio rapidamente evita todas elas, não notando que o eclipse solar está terminando enquanto ela perde tempo jogando ao redor. Enquanto isso, Ryu percebe que ela está usando magia do vento para aumentar sua velocidade e então pula em cima dele para dar o golpe final. Ryu consegue. Bloqueie sem muita dificuldade porque, mesmo que o demônio seja rápido, os golpes dele são nada em comparação ao cavaleiro sem cabeça que lhe ensinou. O demônio, por outro lado, está impressionado e pergunta quem é ele para ter a roupa do rei das fadas além de sua espada. Ela cria uma bola de fogo para atacá-lo, mas Ryu cancela instantaneamente usando um lenço de gelo. Isso irrita o demônio. Ela decide matá-lo rapidamente porque ele pode ser um perigo para ela se o combate continuar por mais tempo. Ela o ataca brutalmente, mas Ryu defende confiavelmente contra seus golpes. Ele encontra uma oportunidade de contragolpe e isso faz a demônio perder o equilíbrio. Ryu estava esperando esse momento e lança uma barragem de lanças de gelo sobre ela. A demonia cria uma parede de fogo ao seu redor, neutralizando todos os ataques dele, mas à medida que sua intensidade aumenta, ela cria muralhas de rocha para se proteger. O Ryu também muda o padrão de ataque, usando jatos de água a alta pressão para cortar através da parede e ferir o demônio. Ela está chocada quando seus ataques machucam ele, mas felizmente para ela, o Ryu estava apenas atacando às cegas devido ao fumo. Ele então decide ir em busca do golpe mortal, mas ela pula direto em cima dele para bloquear o seu ataque. Quando eles se chocam no ar, Ryu nota que as feridas da mulher demoníaca estão se curando muito rápido. No momento em que ele se distrai com isso, ela o joga contra um prédio. Mas justamente quando está prestes a lançar um ataque poderoso para terminá-lo, ela nota gotas de água caindo do céu. Ela se surpreende com isso. Mas quando uma gota de água toca seu rosto e a repreende porque estava mesmo mais quente do que a temperatura de ebulição, ela grita de dor. Ela imediatamente se cobre com um balão de pedra enquanto espera que a chuva acesa termine. E no meio tempo, Ryu desce. De repente, a mulher demoníaca desencadeia uma magia flamejante poderosa, fazendo explodir tudo ao seu redor. Ela se aproxima ameaçadoramente de Ryu. Mas quando então? O eclipse está quase terminando e sua espada desintegra ao ser tocada pela luz do sol. O demônio afirma que não vão poder concluir a luta dessa vez e Ryu pede para ela se mandar já. Ela não se importa com ele agir como um idiota e apresenta-se como Leonor. Perguntando sobre o nome dele, ele também conta seu nome, embora faça questão de deixar claro que não quer saber mais sobre um demônio. Leonor se surpreende de que Ryu saiba sobre demônios e pensa que devia ter feito tudo para matá-lo em vez de desfrutar da luta. Ela então conta a Ryu que eles vão lutar novamente no futuro, mas é possível que ele encontre outro demônio antes disso. Ela avisa-o não a morrer por culpa de alguém mais porque ela estará muito mais forte a próxima vez e acabar com ele próprio. Ryu está surpreso ao ouvir isso. Mas então o eclipse termina e tudo volta à normalidade sem deixar rastros da batalha que acaba de ocorrer ali. Ryu se sente muito estranho agora e decide comprar alguns livros e então descansar um pouco. Ele primeiro vai à agência bancária para retirar dinheiro que ganhou vendendo as pedras de magia viver. E então passa pela sala do seu quarto para se encontrar com os amigos. Ele nota que eles não estão lá, mas quando está prestes a sair da sala, encontra-os sendo intimidados por alguns outros aventureiros. Mills e Ido chamam-no de covarde por atacá-los quando estavam feridos, mas o líder dos intimidadores, Dan, diz-lhes que podem dizer o mesmo coisa quando os monstros os atacam no porão e eles morrem. De repente, seus lacaios são jogados ao chão inconscientes porque Ryu atacou-os por trás e conta para o Dan que ele estava absolutamente certo, mas devia ouvir seu próprio conselho às vezes. Ele pergunta se ele está pronto para correr agora que seus amigos estão baixos, e o Dan imediatamente corre para dar um soco nele. Ryu simplesmente se afasta e bate nele na barriga com a parte de pau da espada, fazendo vomitar o café da manhã de hoje. Em seguida, ele segue para curar seus amigos, dizendo-lhes que precisam de mais resistência para que nenhum bandido possa surpreendê-los da próxima vez. No entanto, antes disso, ele diz que todos devem se recuperar e relaxar. Eles vão ao banho público onde o padre Ido cura a ferida de Ryu causada pela bala de vento. Todos estão curiosos sobre quem pode ter lesionado Ryu quando ele é tão forte. E decide não contar sobre o demônio por enquanto porque se relaxar vem em primeiro lugar.